Oi pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje estou aqui para contar para vocês a história de Jacques Fesch, o assassino que se converteu dentro da prisão e que se tornou um servo de Deus. Então se você gostou do título do vídeo, já vai deixando logo o seu like, se inscreve aqui no canal e não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos, tá bom? Vamos começar! Em toda a história da igreja, existiu apenas um único criminoso que foi elevado à glória dos altares, que começou a ser venerado como santo, e este foi Dimas, o bom ladrão, um daqueles dois homens que foi crucificado ao lado de Jesus e que no momento em que eles estavam ali, os três, um ao lado do outro crucificados, ele pediu perdão de Jesus e pediu para que quando Jesus estivesse em seu reino, se lembrasse dele. E a partir dali, Jesus lhe disse que naquele mesmo dia, Dimas estaria com ele no paraíso. E até então, Dimas era o único criminoso que foi elevado à glória dos altares e passou a ser venerado como santo. Porém, há algum tempo, existe também a história de Jacques Fesch, um assassino que se converteu dentro da prisão e que se tornou servo de Deus, o qual está caminhando para a beatificação dentro da nossa igreja católica. Para quem não sabe, existem algumas fases para que alguém se torne um santo da igreja. Primeiro, ele é decretado servo de Deus, como por exemplo o Padre Léo da Canção Nova. Ele atualmente é servo de Deus Padre Léo. Logo após ser servo de Deus, ele é decretado como beato e depois santo. Tudo isso leva um tempo considerável, porque devem ser analisados os escritos, a vida, os testemunhos, algum milagre que as pessoas relataram com base na intercessão desta pessoa, então é um grande processo. Jacques atualmente é um servo de Deus e caminha para a beatificação. A história de Jacques é um exemplo muito bonito e muito edificante de que independentemente do que a pessoa tiver feito, de quais tenham sido as atitudes, de quais tenham sido os pensamentos, do que ela tenha causado, se ela verdadeiramente se arrepender, Deus está disposto a dar-lhe misericórdia. E o testemunho de Jacques não foi diferente. Ele foi um assassino que foi condenado à morte após ter matado um policial e machucado algumas pessoas em sua fuga. Então, imaginem, foi algo muito impressionante para as pessoas quando ficaram sabendo que um assassino que foi condenado à morte estava em processo de beatificação, em processo de canonização dentro da Igreja Católica, porque a gente nunca imagina que um assassino ele possa verdadeiramente ser perdoado, porque pela nossa lei dos homens, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, a gente não perdoaria, porque ele matou pessoas, ele machucou pessoas, e a gente vai ver ao longo da história que no início ele não demonstrava nenhum remorso perante a isso. Mas nessa história também a gente vê o quão grande e o quão bonita é a misericórdia de Deus para com seus filhos, que independentemente de tudo que eles fizeram, a partir do momento em que Deus entra na vida deles, ele transforma a vida da pessoa de uma tal forma que até um assassino que não tinha remorso nenhum do que ele fez, que vivia uma vida toda torta, não só por ser um assassino, por ser um criminoso, mas também por todos os outros pecados que ele cometia na vida pessoal. Nós podemos ver que Deus chegou na vida dele e transformou totalmente a vida deste homem. Nós estamos acostumados a ver santos que desde crianças estão acostumados com a fé, que nasceram dentro da Igreja Católica e conforme foram crescendo, isso só foi aflorando. Porém, o Jacques não. Ele desde pequeno, ele não teve uma realidade dentro da Igreja Católica, uma realidade dentro da fé, e Deus transformou totalmente a vida dele. Então, além de um testemunho muito bonito de conversão, nós podemos perceber que a santidade é sim alcançável. Jacques veio de uma família rica. Ele era filho de um famoso banqueiro e um cara bem sucedido. Porém, ele era adúltero e não dava mínima para os filhos. E se ele não dava mínima para os filhos, ele também não estava nem aí para o ensino religioso deles. Então Jacques foi levado à Alemanha para combater junto com o exército francês quando ele já tinha certa idade. Depois de ter prestado serviço militar, ele conseguiu um emprego muito bom, que lhe dava uma boa renda, porém ele foi mandado embora 3 meses depois. Ele levava uma vida totalmente mundana. Era uma espécie de playboy e volta e meia se envolvia com prostitutas. Aos 21 anos de idade, ele se casou com uma menina chamada Pierrette Polak, que era filha da vizinha e a qual já estava grávida dele. Os seus pais, que eram antissemitas, ou seja, eles eram pessoas que mantinham um ódio assim surreal por pessoas judias, não gostaram do fato de que a família da esposa do filho deles era judia, não gostava que o pai da menina fosse judeu, então eles não apoiaram nem um pouco esse casamento. Não obstante, com o nascimento da filha, o jovem Fesch também se envolvia com várias outras mulheres, mesmo estando casado. E desses outros relacionamentos que ele teve outro filho chamado Gerard. Porém, nem ele e nem a mãe do bebê quiseram ficar com ele, então infelizmente o bebê foi dado para adoção, se tornando uma criança bastarda que viveu em um orfanato.
Só de pensar nisso eu fico muito triste. Logo depois disso, logo depois do nascimento desse segundo filho dele, ele se divorciou de Pierrette. Inquieto, ele tentava fugir de todas as responsabilidades que desde muito novo ele arcou, que no caso era de ter uma família, de ter uma casa para sustentar, enfim. Ele não queria bancar com todas essas responsabilidades, então ele colocou na cabeça que ele queria fazer como se fosse um tour pelo mar. Então ele queria comprar um barco e queria ser bancado pelos próprios pais, ele também não queria trabalhar para conseguir o dinheiro que ele precisava, queria ser bancado pelos pais para que ele pudesse dar os rolês dele pelo mar afora. Porém, os pais não entenderam nada daquela ideia e vendo que ele estava deprimido, iludido, e vendo que a situação dele era muito delicada, disseram pra ele que eles não iam ajudar em nada, eles não iam dar dinheiro nenhum pra ele bancar aquela palhaçada, vamos dizer em palavras atuais. A fim de conseguir o dinheiro que ele precisava, ele fez como se fosse um rolo com um cara chamado Alexander Silberstein, trocando 2 milhões de francos por barras de ouro. Olha a emenda que esse cara tava fazendo só pra passear por aí e pra fugir das responsabilidades. No entardecer da tarde de 25 de fevereiro de 1954, Jacques se dirigiu à casa de câmbio, ou seja, a casa desse cara que ele ia pegar todas essas barras de ouro. Lá, ele apontou o revólver na cabeça do cambista e exigiu que ele desse o dinheiro que estava dentro da caixa registradora. Porém, o cambista reagiu, ele não quis dar o dinheiro, então ele levou 2 coronhadas na cabeça, que no caso significa que Fest pegou a arma que ele estava usando e, em vez de atirar, ele bateu 2 vezes com o cabo da arma na cabeça do cara, então ele desmaiou e ficou ferido. Enquanto ele fugia com o dinheiro que ele conseguiu roubar, ele se deparou com um policial que ele acabou matando. O policial se chamava Jim Vergne, tinha 35 anos e era pai viúvo de uma filha pequena. O policial, que havia sido acionado por algumas pessoas daquela vizinhança, ordenou que Jacques abaixasse a arma e se rendesse. Porém, não foi exatamente isso que Jacques fez. Hesitante, assim, meio com medo, Jacques deu 3 tiros no policial e o policial infelizmente morreu. Toda aquela vizinhança ficou muito revoltada com a situação e começaram a perseguir Jacques. Quando ele percebeu, assim, que não dava mais, ele acabou se rendendo. Porém, em toda aquela perseguição, ele machucou uma moça no pescoço e deixou alguns outros feridos. O crime ganhou grande repercussão na França, até porque ele não era qualquer criminoso, ele era literalmente o filho de um dos mais ricos banqueiros daquela região. Quando ele foi levado a julgamento, ele não demonstrou nenhum tipo de remorso, e tanto que ele disse que o único remorso que ele tinha era de não ter usado uma metralhadora. Misericórdia. O tribunal marcou uma audiência futura, que seria decidido como ele ia ser levado à morte, que provavelmente seria a guilhotina. Que no caso, a morte com a guilhotina é quando eles literalmente cortam a cabeça da pessoa. Já na prisão onde levaram ele, que se chamava La Santé, levaram ele ao capelão, que era uma capela que tinha na prisão. Mas ele simplesmente negou, falou que não precisavam se preocupar com ele porque ele não tinha fé. Porém, o seu advogado, muito católico, fervorosamente católico, chamado Paul Baudet, decidiu não salvar apenas a vida de seu cliente, mas também a alma dele. E Jacques também contava com o apoio espiritual de todos os padres que havia naquele capelão dominicano, porque todos os padres rezavam para a conversão dele. Com o passar do tempo, ele começava a sentir como se fosse um remorso dentro dele, mas não necessariamente pelo que ele tinha feito, e sim pela vergonha que ele tinha feito a família dele passar. E conforme os dias iam só se aproximando do que talvez seria a hora da sua morte, ele ficava cada vez mais nervoso, cada vez mais inquieto, mais angustiado, e muitas vezes até pensou em tirar a própria vida de uma vez para acabar com aquilo. Foi então no dia 28 de fevereiro de 1955 que Jacques Fest passou por uma conversão repentina após passar por uma experiência mística. Estava deitado, olhos abertos, realmente sofrendo pela primeira vez na vida. Repentinamente, um grito saiu do meu peito, uma súplica por ajuda. Meu Deus! E como um vento impetuoso que passa sem que soubesse de onde vem, o Espírito do Senhor me agarrou pela garganta. Tive a impressão de um infinito poder e de uma infinita bondade, que naquele momento me fez crer com convicção de que nunca estive abandonado. Enquanto a justiça dos homens fazia todos os processos legais para que ele pagasse pelo que ele fez, o jovem Fest permanecia inquieto dentro de sua cela e aproveitava para ler todas as leituras que tanto o seu advogado quanto os padres daquele capelão lhe davam para ler, como, por exemplo, livros de santos, biografias de santos, livros católicos, também romances e revistas que davam para ele passar o tempo.
Jacques Fesch ficou simplesmente apaixonado pelo santo São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila e Teresinha do Menino Jesus, a qual ele carinhosamente apelidou de Minha Teresa, e também chamava ela de Divina Comédia. A um amigo, por meio de uma carta, Jacques confidenciou certa vez: "Agora tenho verdadeiramente a certeza de começar a viver pela primeira vez. Estou em paz e dei um sentido à minha vida, enquanto antes não era mais do que um morto-vivo." Isolado em sua cela, Jacques usou cartas para escrever como era sua conversão, como eram seus dias e como estava sendo para ele tudo aquilo acontecendo de uma vez. E essas cartas atualmente servem de muita reflexão para nós jovens católicos. Jacques ainda passou mais 2 anos na prisão, e durante todo esse tempo que ele esteve lá, ele não queria nenhum tipo de regalia, que no caso ele não queria nenhum tipo de luxo. Dizia sempre que na cadeia existem 2 maneiras de viver: ou você se rebela contra a sua própria situação, ou você adota um estilo de vida monástica, que foi o que ele fez. Pessoal, começou a chover, então se vocês ouvirem algum barulho de fundo, eu peço que simplesmente relevem. Mesmo passando por períodos muito depressivos e muito difíceis, o jovem Fesch acabou perdendo o medo de morrer. Afinal, ele sentia que ele estava conseguindo se libertar dos pecados. Finalmente, após quase 3 anos de prisão, Jacques foi levado ao seu julgamento definitivo. Lá ele demonstrou sincero arrependimento de tudo que ele tinha feito. Diferente do que tinha acontecido 3 anos atrás, na sua primeira audiência, dessa vez ele até chorou, demonstrando que ele estava verdadeiramente arrependido pelo que ele tinha feito. Porém, independentemente do quanto ele chorasse, do quanto o advogado argumentasse, a corte foi unânime e declarou ele culpado e condenado à morte. Firmada a data da sua morte, da sua decapitação, ele procurou passar em paz, procurou passar em oração e procurou enxergar que aquele era uma forma de santificação. Ele resistiu ao desejo de odiar as pessoas que fizeram com que ele fosse sentenciado à morte. Que cada gota do meu sangue apague um pecado mortal. O seu testemunho de conversão comoveu muitas pessoas ao longo do mundo inteiro, e a sua última esperança de não ser condenado à morte era dada pelo presidente René Coty. Porém, Jacques matou um policial, e por pressão da polícia ele não pôde fazer nada perante a isso, então Jacques foi verdadeiramente sentenciado à morte. Nas vésperas de sua execução, o jovem escreveu: "Último dia de luta. Amanhã, nesta hora, estarei no paraíso. Que eu morra, se essa for a vontade do bom Deus. A noite avança e eu fico cada vez mais apreensivo. Meditarei na agonia do Senhor no Horto das Oliveiras. Ó meu bom Jesus, ajudai-me, não me abandoneis. Mais 5 horas e eu estarei na verdadeira vida. Mais 5 horas e eu verei Jesus." Às exatas 5h30 da manhã do dia 1º de outubro de 1957, que é o dia de Santa Teresinha, uma das santas de devoção de Jacques, ele foi guilhotinado. E os guardas que foram lhe buscar encontraram ele em oração, ajoelhado ao lado de sua cama muito bem arrumada. "Senhor, não me abandone, eu confio em ti." Essas foram as últimas palavras do jovem Jacques Fesch, que morreu aos 27 anos guilhotinado. Toda a sua história, todos os seus escritos, toda a sua conversão, todas as suas experiências místicas incentivaram a Igreja Católica a abrir o seu processo de beatificação, mas ele não foi exatamente muito bem aceito. Muitas pessoas disseram que não tinha sentido nenhum eles levarem à santidade um assassino, e outras pessoas achavam que Jacques Fesch era um beato, era um santo. Outros assassinos iam achar que era fácil assim, que era só dizer que estava arrependido e que ele simplesmente ia ser perdoado. Essa era a visão que as pessoas tinham perante a beatificação e futura santificação de Jacques Fesch. Porém, o testemunho de Jacques só mostra que, independentemente de quem sejamos ou do que façamos, e mesmo que nós só consigamos nos arrepender nos últimos momentos, Deus está disposto a nos amar e nos dar esse perdão. Por se tratar de um precedente único, toda a causa de beatificação do Jacques foi analisada com uma cautela, assim, surreal. Quando estava para ser aberto o processo, o Monsenhor Cardeal Jean-Marie Lustiger, que na época era o arcebispo de Paris, decretou que não significa que só porque a igreja decretou que uma pessoa é santa, que isso faz com que todos os erros que ela cometeu ao longo da vida fossem apagados. Mas significa totalmente o contrário. Mostra que apesar de tudo que a pessoa fez, ela ainda assim conseguiu ouvir a voz de Deus e conseguiu voltar para o Senhor. Não existe nenhum pecado, por pior que seja, que impeça o Senhor de ir até uma pessoa e lhe dar essa misericórdia, afirmou o cardeal. Atualmente, Jacques Fesch já foi decretado servo de Deus Jacques Fesch e caminha em direção à beatificação. Jacques amava totalmente a Santa Teresinha do Menino Jesus e volta e meia escrevia em seus diários sobre ela. Que bela esta pequenina santa, pois como está tão perto de nós.
Pela pequena via, sei que posso levantar-me. Dê as pequenas coisas que não são muito difíceis. Darei o meu cigarro. Jacques se colocou então no lugar de Priazine, que foi um preso, o qual Santa Teresinha do Menino Jesus rezou pela sua conversão, e este criminoso também se converteu. Então eram histórias muito parecidas e Jacques se sentia no lugar dele, se sentia como ele. Naquela época, o dia da festa de Santa Teresinha era no dia 3 de outubro, e depois do Vaticano II mudou para o dia 1. Mas Jacques queria morrer exatamente no dia dela, que na época era no dia 3 de outubro, mas ele acabou morrendo no dia 1, que também acabou sendo o dia dela. Sinto que a quinta-feira se aproxima com a minha pequena Santa Teresinha do Menino Jesus. No dia 2 de dezembro de 2009, o vigário-geral de Sua Santidade para a cidade do Vaticano, cardeal Angelo Comastri, acompanhou a irmã de Jacques, chamada Monique, durante uma visita ao Papa Bento XVI no Vaticano. Meu irmão e eu nos entendíamos largamente. Quando ele fez 8 anos de idade, fui sua madrinha de batismo, e quando esteve no cárcere, acompanhei de perto a sua extraordinária conversão. Junto ao biógrafo Ruggero Francavilla, Monique mostrou ao Papa algumas das cartas escritas por Jacques enquanto ele estava na prisão. Na oportunidade, o cardeal Comastri disse ao jornal L'Osservatore Romano que quando exercia o cargo do capelão do presídio Regina Coeli, um próprio preso apresentou-lhe a fascinante história de Fesch. Testemunho único. Jovem descentrado, de rica família, torna-se um assassino e é condenado à morte. Tinha só 27 anos. No cárcere, vive uma conversão radical, fulgante, alcançando altos cumes da espiritualidade. Então a história do Jacques mostra pra gente que, da mesma maneira que um assassino, um criminoso, conseguiu ouvir a voz de Deus e conseguiu verdadeiramente se converter para ele, nós também podemos, independentemente do que façamos. Porém, para que Deus nos dê a nossa misericórdia, nós devemos doar a nossa vida para ele e devemos nos arrepender verdadeiramente. Então foi isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever, tá bom? Acionem o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos. Não esqueçam também de comentar os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Também comentar o que vocês estão achando dos vídeos, tá bom? Então foi isso, Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigada pela presença aqui, tá bom? Um beijo, tchau!